O estudo, elaborado em parceria entre a USP e a ONG Conectas, mostra que a partir de abril de 2020, o governo Bolsonaro passou a promover a ideia da imunidade de rebanho. Somado a isso, está também a defesa do tratamento precoce e o desrespeito às medidas sanitárias para a contenção do vírus. O conjunto de medidas resultou na livre circulação do coronavírus entre a população. A principal justificativa do governo para tal atuação é a preservação do ritmo da atividade econômica, conforme explica Fernando Ait, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. O primeiro argumento, que foi verbalizado sucessivas vezes pelo presidente da República, é que se trata de uma gripezinha, que não é tão grave assim, e mesmo que você pegue, existe um tratamento precoce que pode te salvar. A segunda linha de argumentação do governo federal para justificar essa política equivocada é que a economia não pode parar, medidas de distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomeração, são medidas que sufocam a economia e então não faz sentido nenhum você apostar na adoção dessas medidas não farmacológicas, que são as únicas que realmente protegem além da vacina. Para a formulação do estudo, os pesquisadores coletaram informações de 3 de fevereiro de 2020 a 28 de maio deste ano. Foram usados 3 tipos de evidências: atos normativos, como os vetos presidenciais, atos de governo, como omissões relativas à gestão da pandemia e propaganda contra a saúde pública, a exemplo de notícias falsas e informações técnicas sem comprovação científica. Segundo Rossana Rocha Reis, professora doutora do Departamento de Ciência Política da USP, o discurso ganha ainda mais peso quando passa a ser uma política oficial do governo. Eu acho que o que o estudo deixa bem claro, é que o que o governo diz e o que o governo faz são absolutamente coerentes. Então, quando você vai e analisa conjuntamente os atos de governo, as normas que foram publicadas ao longo de todo esse período e as diversas manifestações do presidente, que eu acho que é um elemento importante, mesmo que se deem no contexto de uma entrevista ou de uma live, as manifestações são tão mais importantes na medida em que elas estão completamente de acordo com as atitudes de governo, as iniciativas normativas do governo ao longo do período da pandemia. A primeira versão do estudo foi divulgada em janeiro deste ano e passou pela atualização a pedido de senadores que compõem a CPI da Covid. Com esses dados que a gente apresenta, fica cada vez mais evidente a responsabilização dessas autoridades públicas federais pelo que está acontecendo no Brasil, pelo número de mortes que temos, e isso pode fazer com que os órgãos de controle responsáveis por dar início e andamento aos processos de responsabilização possam, com esses dados e outros que os complementem, fazer a devida persecução penal para penalizar todos aqueles que contribuíram para essa tragédia que a população brasileira vive nesses anos de 2020 e 2021. Isso é um estudo que demonstra, digamos, que o governo federal tinha consciência do que estava fazendo e teve vontade de tomá-las. O que a gente buscou demonstrar aí é que essa política, longe de ser fruto de incompetência ou simplesmente negacionismo ou, ser alguma coisa improvisada, é uma política bastante coerente, uma política coesa, cujos os elementos aí que a gente elencou nessas 3 dimensões, ela caminha na mesma direção. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão.